João capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Amém. Amém? Amém. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estava junto Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimos, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhinhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podia tirar, pela multidão dos peixes. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheias de peixe. Logo que saltaram em terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanharam. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 150 e grandes peixes. Sendo tanto, não se rompeu a rede. E disse Jesus: vinde e jantai. Amém? Até aí. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, essa é a noite, Senhor, que o Senhor nos separou. Aqui está a tua igreja. Deus, o teu Espírito está aqui, a tua presença está aqui, a tua palavra está aqui. E nós queremos te pedir: fala conosco, Senhor. Continua falando conosco, porque já temos ouvido a tua voz, Pai. Já temos sentido a tua presença em nosso meio, Deus. Por isso, Senhor, manifesta a tua vontade, nos revela a tua palavra através do teu Espírito, Pai. E nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Todos nós já lemos esse capítulo aqui, sim ou não, gente? É um capítulo muito conhecido de todos nós. Amém? Mas nós lendo isso aqui, encontramos que tem duas fases nesse capítulo aqui, duas fases. Jesus, ele volta novamente a encontrar com os discípulos depois que eles ressuscitam. E Jesus quer resolver o negócio. E ele quer resolver o negócio com Simão, né, com Pedro. Mas aí ele se apresenta aos discípulos, tá? E aí o seguinte, eu quero compartilhar com vocês duas fases que nós encontramos aqui: o antes e o depois. Tem um momento que os discípulos decidem andar sem a direção de Deus. E em uma segunda parte eles entram dentro da direção de Deus. Amém? E isso acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes nós achamos autossuficiente, achamos já que somos capazes de andarmos por conta própria. E começamos a tomar decisões sem antes perguntar a Deus o que é que devemos fazer. Amém ou não? Amém. Né? Às vezes nós nos encontramos em certas situações da vida e perguntamos: onde está Deus? Deus está no mesmo lugar onde nós deixamos. Né? Nós que nos afastamos dele, nós que tomamos decisões por conta própria, nós que achamos que somos autossuficientes, já somos dono do nosso nariz, e aí nós nos metemos em problemas, tá bom? E aqui não é diferente. Eu descubro isso com os discípulos. Olha o que acontece: os discípulos estavam reunidos, Jesus já tinha ressuscitado, eles já sabiam disso, mas eles estavam juntos. E aí eu quero partir desse versículo, do versículo 3, que diz assim: e disse Simão Pedro: vou pescar. Tomou a decisão: vou pescar.
Vou fazer o quê? Ah, Jesus não está aqui, Jesus não apareceu, então eu vou andar por conta própria. Vou pescar, vou voltar a fazer o que eu sei, né? Vou sair da direção que Deus tinha me dado. Aí vou pescar. E ele conduz agora os outros para também ir para um barco fazer aquilo que Deus não mandou. Irmãos, primeira coisa que eu quero falar é o seguinte: para onde foi que Deus nos chamou? Nós precisamos ficar na vocação que nós fomos chamados. Tem gente que foi chamado para trabalhar na cozinha e quer cantar no louvor. Não vai dar certo. Verdade. Não vai dar certo. Nós precisamos aprender a estar no lugar aonde Deus nos colocou. Deus tinha chamado Simão e os discípulos para ser pescadores de homem, não mais pescadores de peixe. E não tem como você e eu sairmos dessa direção. Qual é a direção que Deus tem nos colocado? Se nós quisermos sair dessa direção, nós vamos pagar um preço. Nós vamos muitas vezes entrar em problema. E nós vamos entender isso aqui que nós estamos falando. Então, para que não pareça que é com você, vou falar igual a Luzia, fala com o seu vizinho aí, você tem que ficar onde Deus te colocou. Não é? Tem gente que não tem chamado nenhum, gente. Tem gente que não tem chamado nenhum para pregar, não dá para pregar. Então, fica naquilo que Deus... E Deus não faz as coisas erradas. Olha, meu pai era pastor e meu pai dirigiu uma igreja. Eu era pequeno, eu acho que eu tinha 3 ou 4 anos. Dirigiu uma congregação em um bairro. E depois de 20 anos, meu pai voltou para essa mesma igreja. Voltou a dirigir essa mesma congregação. Quando eu era pequeno, nessa congregação tinha um porteiro chamado Irmão Pedro. 20 anos depois, meu pai voltou e, para surpresa de todo mundo, quem era o porteiro? Irmão Pedro. Aí Irmão Pedro ficou doente uma época e meu pai tirou o Irmão Pedro da escala de ser porteiro da igreja. Irmão Pedro um dia doente veio para a igreja e disse para meu pai: o senhor está querendo me matar, pastor? Aí meu pai disse: mas Pedro, eu estou querendo te matar? Como eu estou te... O senhor me tirou da escala de porteiro. Eu estou doente agora, mas eu não vou ficar doente. Eu não posso perder aquilo pelo qual o Senhor me chamou. O Senhor está me pedindo de fazer aquilo que que Deus me deu, que é ser porteiro da casa do Senhor. E sabe uma coisa, irmão? Ele se sentia satisfeito em ser porteiro da casa de Deus. Quando você chegava, se você chegasse 5 horas da tarde, irmão Pedro já estava dentro da igreja com a porta aberta. Estava atrás da porta orando. Ele tinha uma cadeirinha que botava atrás da porta e ficava orando. Agora meu pai saía da igreja 11 horas, 11h30, meia-noite, 1 hora. E irmão Pedro estava na porta esperando meu pai sair para trancar a porta. Meu pai dizia assim: vá Pedro para casa que eu tranco a porta. Ele disse: não pastor, eu não vou não. Eu tenho que cumprir minha obrigação. Eu vou ficar aqui. Só faz a tua tarefa e eu faço a minha. Então nós precisamos saber aonde Deus nos colocou. E aí vai dar certo. Porque aí, irmãos, nós vamos andar na direção de Deus. Hoje tem muita gente frustrada, sabe por quê? Porque está saindo da direção de Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui, olha o seguinte: Pedro toma uma decisão. E sabe de uma coisa? Ele leva os outros a tomar a mesma decisão, seguir a ele. Deixa eu te falar o seguinte: cuidado, tá? Com o que você está fazendo. Porque tem muitas vezes que nós estamos influenciando outros para coisa errada. Nós tomamos a decisão e estamos influenciando outras pessoas a nos seguir por um caminho errado. E você quer ver que deu errado as coisas aqui? Quer ver? Ouça aí, lê aí na sua Bíblia. Você está com a Bíblia aberta ainda? Olha, a terceira coisa que nós aprendemos, que eu aprendo aqui é o seguinte: olha o que diz a Bíblia. Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco. E naquela noite, alguém está aqui? Naquela noite apanharam muitos peixes. Oi? Fizeram o que, gente? Nada apanharam. E tem outra tradução que diz: trabalharam a noite inteira
e nada apanharam. Porque quando eu e você saímos da direção de Deus, aquilo que nós fazemos vai ser frustrado. Tá, gente? Alguém está aqui? Alguém está entendendo isso aqui ou não? Ou a gente anda na direção de Deus, ou então você vai trabalhar anos e depois você vai descobrir que tudo que você fez não deu em nada. Já teve essa sensação? Eu já tive essa sensação. Eu já tive essa sensação de trabalhar o ano inteiro na igreja e nas coisas de Deus, tá? Não pense que é lá fora, não. Muitas vezes na igreja. Você está trabalhando. Quando você chega num certo tempo que você diz, quando você olha para trás, não deu em nada. Foi tudo trabalho em vão. E aí a gente vai chorar. Oh, meu Deus, o que... Deus disse, eu não te mandei você fazer isso. Não mandei você fazer isso. Você fez porque você quis. Você fez porque você achou que deveria fazer. Eu não te mandei você fazer isso. Né? Tem aquele ditado que machou e não chegou a lugar nenhum. Né? Estamos machando parado no mesmo lugar. Então muitas vezes por que é? Porque nós tomamos decisões por conta própria. Nós fazemos as coisas porque achamos que somos capazes, que temos conhecimento. E olha o seguinte, Pedro tinha conhecimento de pesca. Tinha ou não tinha? Oi? Tinha. Ele sabia o horário certo de pescar. Ele tinha as redes certas para pescar. Ele sabia o lugar certo de ir. Ele tinha todo o conhecimento. Mas trabalhou a noite toda e não pescou e não pegou nada. Por quê? Porque não estava na direção de Deus. Não foi aquilo que Deus mandou ele fazer. Irmãos, olha, tem muitas coisas dentro de nós, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, que Deus não mandou fazer. Que Deus não mandou fazer. Tá? Parece difícil ouvir isso, né? Mas a Bíblia diz, faças tudo que vem às tuas mãos. E a segunda parte do versículo diz, conforme a tua força. Tem coisas que não dá para eu fazer. Tem coisas que a minha força não dá para carregar. Então, não é para mim, tá? Você vê que Davi, todas as vezes que Davi saía para a guerra, Davi consultava o Senhor. Senhor, eu subo contra os meus inimigos? O Senhor dizia, suba. O Senhor vai conosco? Vai. O Senhor vai nos dar vitória? Vai. Outra vez Deus dizia a Davi, não suba, não precisa subir. Eu vou resolver o problema. Vocês não. Outra vez vocês subam e fiquem parados, olhando o livramento que eu vou dar a vocês. Então, nós estamos muitas vezes vivendo uma vida difícil, cansada, porque estamos andando por caminhos que Deus não nos mandou. Alguém está aqui ou não? Amém. Se lembra de Josué? Se lembra de Josué? Hã? A Bíblia diz que Deus chama Josué, Josué pergunta, Senhor, o que é que nós vamos fazer? Deus dá toda a estratégia a Josué para vencer Jericó. Não é? Você vai rodear a cidade 7 vezes. E no último dia você vai rodear a cidade 7 vezes. Todo mundo calado, levando a arca. Aí no 7º dia, Deus dá toda a estratégia. E exatamente acontece como Deus manda Josué fazer. Ele faz e de repente os muros que não poderia cair de forma nenhuma, cai abaixo. Só que na próxima cidade, uma cidade pequenininha, chamada Ai, a Bíblia diz que, pode ler, a Bíblia diz que Josué não consultou ao Senhor. Mandou os espias, Ai, e os espias voltaram e disse, não canse todo o povo, a cidade é pequenininha, não tem homens guerreiros, vai ser fácil, manda apenas uns 3.000 homens e nós vamos vencer a cidade. Mandaram os 3.000 homens contra a cidade de Ai, e a Bíblia diz que o povo de Ai escarreirou, botou o exército de Deus para sair a carreira. Por quê? Porque Josué não consultou o Senhor. Se tivesse consultado, Deus tinha dito a Josué, não dá para descer porque tem pecado no arraial. Aí depois vai Josué consultar Deus. Deus, o que foi que aconteceu? Eu acho que Deus deve ter dito a Josué, Josué, quem mandou você descer? Você tomou uma decisão sem me consultar, não é?
você foi sem me perguntar se era tempo, como era, qual era a estratégia, você apenas decidiu e foi. E aí agora, o que aconteceu? Alguns morreram. A Bíblia diz que alguns morreram pelo caminho. E fugiram de quê? De uma cidade pequenininha. Então muitas vezes nós estamos nos embaraçando. A nossa vida tem ficado difícil por coisas pequenininhas. Porque nós não perguntamos a Deus o que nós devemos fazer. E a Bíblia diz que o que estraga a vinha não são as raposas, mas as raposinhas. A Bíblia diz, quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Tem muitas coisas atrapalhando a nossa vida, o nosso ministério, a nossa família. Não há grandes coisas, são pequenas coisas que nós achamos que somos capazes de resolver. E aí nós não perguntamos a Deus o que fazer. Alguém está entendendo isso aqui, gente? Amém? Olha, os discípulos eram conhecedores de pesca e foram para o alto mar pescar de noite, trabalhar a noite toda e nada apanharam. Voltaram frustrados, mergulhando, roupa molhada, trabalharam a noite toda e não deu em nada. Mas de repente, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz no versículo 4. E já sendo de manhã. Já sendo de manhã. Dá para enxergar as coisas de manhã, gente, ou não? Dá ou não, gente? Dá. Mas quando a gente sai da direção de Deus, nem o mestre mais nós reconhecemos. Jesus, a Bíblia diz, olha aí, que está escrito na sua Bíblia, e eles não os reconheceu. Poxa, gente, andaram com Jesus 3 anos e agora já não conhece a Jesus? Interessante é que a Bíblia diz, já era de manhã, não era de noite. Se fosse de noite, né? Se fosse escuro ainda, dizer, não, estava escuro. Não, já era de manhã. Quando a gente sai da direção de Deus, nós deixamos de reconhecer quem é Jesus. Né? Não temos mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. E aí, nós começamos a ter problemas. Os discípulos não reconheceram mais o mestre. E parece que a situação vai piorando, como se não bastasse reconhecer. Vamos continuar a leitura aí? Alguém lê aí o versículo? Versículo 3 ou versículo 4, por favor. E já sendo de manhã, Jesus se apresentou na praia e os discípulos não o reconheceu que era Jesus. Ó, versículo 5. Disse-lhe Jesus, filhinhos, tendes aí alguma coisa de comer? Qual foi a resposta? Não. Qual foi a resposta? Não. Quando nós começamos a andar por conta própria, nós perdemos, as feições de Jesus. Nós começamos a tomar atitude que não corresponde com a nossa fé, porque nós temos que nos parecer com Jesus, sim ou não, gente? Sim. E aí a gente começa a perder isso, não é? A gente começa agora a dar uma mentirinha, ser desobediente, né? Ser rebelde. Nós começamos a desfocalizar da visão que nós temos de Jesus. E como que isso não pudesse piorar? Piora. Porque, gente, isso me toca a alma, porque Jesus pergunta aos discípulos, vós tendes aí alguma coisa de comer? Ele diz para Jesus, não, nós não temos nada para te oferecer. Temos nada para você. Muitas vezes nós estamos assim. Nós perdemos alguma coisa, nós não temos nada para dar para Jesus. As nossas mãos estão vazias. Por quê? Porque nós decidimos andar por conta própria. Decidimos andar pelos nossos próprios caminhos, tomar as nossas decisões. Somos autossuficientes. Jesus, segura a onda aí. Aí, até aqui está tudo bem. Daqui em diante pode contar, pode deixar comigo que eu resolvo o problema. Não é verdade? Tem hora que a gente faz isso na vida.
Nós estamos com o problema, começamos a clamar, clamar, clamar. Aí as coisas começam a clarear, clarear, clarear. Quando o negócio está começando a ficar bom, você diz para Jesus: pode ficar aí, Jesus, agora é comigo, eu resolvo daqui em diante. Né? Daqui em diante eu já sei o caminho. Tá? Daqui em diante eu já sei para onde ir. Nós somos igual nossos filhos adolescentes. Eu tenho três filhos. 2 já estão jovens assim. Um está na adolescência ainda. Mas eu falo com meu filho, estou ensinando a ele a dirigir, o Lucas. Eu disse: Lucas, ó, faz isso, isso e isso. Ele começa a fazer, eu disse: Lucas, eu sei, meu pai. Eu sei, meu pai. Aí eu disse a ele: eu não sei nem por que o que eu estou fazendo aqui, que você já sabe fazer tudo. Eu não preciso te ensinar a dirigir, porque você já sabe tudo. E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Deus, eu já sei. Deus, eu já sei. Fica tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Meu filho diz isso para mim, eu disse: você sabe o que é que você está fazendo, né? Interessante é que você não tem carteira de motorista ainda. Você sabe tão bem, dirigir tão bem, você só não tem carteira de motorista ainda. E nós somos assim. Nós estamos dizendo para Deus: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. E de repente, a gente sobe com o carro no passeio. Né? Vai dar ré, vira o carro todo. Que aconteceu isso com ele, vira o carro todo, está subindo o passeio. Você já subiu o passeio, meu filho, o meio-fio. Você já subiu o meio-fio, você já está todo errado. E nós estamos fazendo isso muitas vezes. O que é que nós temos para oferecer a Deus? Nada. Nada. Jesus está perguntando muitas vezes para a gente: filhinhos, tendes aí alguma coisa de comer? Nós não temos nada. Deixa eu te perguntar alguma coisa assim, deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Se Jesus estivesse aqui hoje, que Ele está, mas que Ele perguntasse para você: João, Maria, Rivan, Eduardo, sei lá, você tem alguma coisa para me oferecer hoje? O que você daria hoje para Jesus? O que você, ou eu e você, teríamos hoje para dar para Jesus? Pensa aí. Se Jesus se apresentasse para nós hoje aqui, o que nós poderíamos oferecer para Jesus nessa noite? Nesse episódio aqui dos discípulos, Jesus aparece na praia, eles não o reconhecem e ainda não tem nada para oferecer para Jesus. Esse é o processo que, quando nós decidimos andar por conta própria, esse é o caminho que, quando nós achamos que já somos autossuficientes, já somos dono do nosso nariz e nós não precisamos de Deus. Nós tomamos decisões sem consultar a Deus, tomamos caminhos que não são os caminhos de Deus, fazemos coisas que Deus não mandou fazer. E aí tem muita gente dentro da igreja frustrada. Muita gente dentro da igreja frustrada. Por quê? Porque nós estamos andando por conta própria. Mas aí agora eu quero mostrar para vocês a outra parte do versículo. A história muda radicalmente, totalmente. Porque Deus entra na história. Deus toma a primazia daquela situação. E Deus diz apenas uma palavra e a situação toda muda. Amém? Olha o que acontece. No versículo 6. Jesus disse para eles. E disse-lhe. E ele lhe disse: lançai a rede ao lado direito e achareis. Alguém aqui, gente? Amém. Alguém está entendendo isso aqui ou não? Amém. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Será que a gente pode dizer isso aqui, todo mundo? Vamos? Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aleluia. Glória a Deus. Jesus sabe como resolver o seu e o meu problema. Aleluia. Amém, Jesus. Deus sabe aonde está a solução. Deus sabe aonde está aquilo que nós precisamos. Tá? Glória a Deus. E basta apenas uma palavra.
e a nossa história vai tomar um rumo totalmente diferente. Aleluia. O próprio Jesus disse: sem mim, nada. Nada. Nada é mais ou menos 90%, né, irmãos? Nada é... Se você tiver nada, assim, mais ou menos 50%, os outros 50% está resolvido. Não é isso que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que sem mim, nada você pode fazer. Nada. Irmãos, não tem nem como você levantar se Deus não estiver com você. Nem para você deitar, se Deus não estiver com você, você não deita. Você não sai de casa se Ele não sair com você. Você não tem condição de voltar para casa se Ele não voltar com você. Você não tem condição de ganhar o pão que você põe na mesa, que na verdade não é você, é Ele que põe. É verdade, aleluia. Então, você é totalmente dependente de Deus. Aleluia. E aí, muitas vezes nós estamos achando que nós podemos. Porque temos anel no dedo, temos diploma na parede, temos dinheiro, temos isso, temos... eu sou o cara, não é nada. Verdade, aleluia. Sem Deus, você não chega em lugar nenhum. É verdade, Vai aleluia. remar, vai remar, vai remar, vai remar, vai remar. E de um remo só. Sabe o que acontece quando você rema com um remo só? Você fica rodeando você mesmo, o barco não sai do lugar. Tá? Você precisa de Deus para dar continuidade à tua história. Dar prosseguimento à tua história. Porque senão eu e você vamos ficar rodeando. A Bíblia diz que o povo saiu do Egito durante 40 anos. Ficou arrodeando no deserto. Era caminho de 3 dias. Arrodearam 40 anos. E não chegaram a lugar nenhum. Porque não reconheceram que era Deus que estava com eles. E muitas vezes nós estamos dando volta em nós mesmos. Porque nós não estamos dispostos a parar para ouvir a Deus. Eu acho isso fantástico. Jesus chega e se não tem nada não, né? Vocês não me reconhecem, não tem nada para me oferecer, trabalhou a noite toda, está seguindo o caminho que eu não mandei, está frustrado, mas eu vou mudar a sua história. Faz o seguinte, presta atenção aqui. Lança a rede do lado direito. Quer dizer que eles não tinham lançado, irmãos? Quer dizer que eles não tinham lançado? Tinham lançado a rede para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás. Tinham lançado a rede para tudo que é lado. Só não estava na direção de Deus. E quando não está na direção de Deus, tudo que a gente faz não dá fruto. É verdade. Mas quando Deus entra na nossa história, Deus sabe aonde nós temos que lançar a rede. Deus sabe aonde a gente tem que colocar a mão. Deus sabe aonde nós temos que dar o próximo passo. Aí Jesus diz para eles assim: lançai a rede do lado direito do barco e achareis. Lançaram, pois, e já não podia tirar pela multidão de peixe. Alguém está aqui, gente? Amém. Eu acho isso fantástico. Que Rivan penso, que se eles tivessem pegado um peixinho, já estaria satisfeito. Mas não pegaram nada. A Bíblia é estática em dizer que eles não pegaram nada. Nem um peixinho, nem uma piabinha, né? Nada, não pegaram nada. Mas de repente, por causa do comando de Jesus, a rede agora está lotada de peixe. Lotada de peixe. Aleluia. Glória a Deus. E uma vez Deus me falou isso. Eu estava passando uma fase tão difícil e Deus me falou isso. Se você tiver o meu comando, você vai ter trabalhado 10 anos e não produziu nada. E o que você não produziu em 10 anos, em 1 ano, eu vou fazer você produzir. Aleluia. Dá para entender isso ou não? Glória a Deus. Às vezes você está trabalhando anos, não produziu nada. E aí Deus entra na nossa história e em 1 ano você consegue coisas que você não conseguiu em 10 anos. Verdade. Por quê? Porque nós entramos debaixo da orientação e da palavra de Deus. Irmãos, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, Deus se responsabiliza por mim e por você. Verdade. Amém? Amém. Amém, gente?
Deus se responsabiliza por mim e por você. E todos aqueles que estão debaixo da minha responsabilidade se tornam beneficiários também daquilo que Deus vai me dar. Aleluia. Glória A Bíblia Deus. diz que agora as redes estavam cheias de peixe. Amém? Amém. Na direção de Deus as coisas vão fluir. Você pode crer nisso aqui? Amém. Pode crer nisso aqui? Aleluia. Quando nós estamos na direção de Deus, as coisas vão fluir. A Bíblia diz que aos seus amados Ele dá enquanto... Alguém aqui? Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Deus cuida de nós. Deus acrescenta, e o que Deus acrescenta na nossa vida não traz dores. As coisas fluem naturalmente de Deus. Lança a sua rede para o lado direito. Lançou e de repente, as redes estão cheias. Amém, gente? Já estou acabando, tá? Outra coisa que eu aprendo aqui, no versículo 7, estão com a Bíblia aberta ainda aqui ou não? Amém. Ele diz: então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Olha como a história muda, gente. Vocês estão indo aqui, gente? Estão entendendo isso aqui? Amém. Está vendo como a história muda? Antes eles não reconheceram. Agora o discípulo já diz: é o Senhor. É o Senhor. João, a quem Jesus amava, né? Diz para Pedro: Pedro, é o Senhor que está na praia. É o Senhor que está no comando. É o Senhor que deu a palavra. Isso está acontecendo porque Deus está no controle agora da nossa vida. E de repente, sabe o que é que acontece? A Bíblia diz que Pedro cinge os seus lombos e pula na água, sai nadando em direção a Deus. Outra coisa que eu aprendo aqui é que nós precisamos parar de andar em direção daquilo que a gente acha ser certo e voltar a andar em direção ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós esquecemos muito, irmãos. Eu não sei aqui não tem não. Mas lá em Londres tem muita gente andando na direção da Libra. Muita gente andando na direção da Libra. Gente, surgiu, eu fico abismado, gente, às vezes eu fico horrorizado, eu fico louco da vida, quando o cara deixa de ir para a ceia para fazer um cleaner, para ganhar 10 libras. Que um cleaner? Limpeza. O cara vai lá para trabalhar 2 horas de limpeza, para ganhar 10 libras. E ele opta em deixar a ceia do Senhor por causa de 10 libras. Eu não entendo isso. E aí a gente começa a andar nos nossos próprios caminhos. A gente perde o foco de Deus. A Bíblia diz que de repente, quando Pedro ouve que é o Senhor, ele cinge o lombo e pula dentro da água em direção a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olha aqui para mim. O que é que você está disposto a deixar para vir em direção ao Senhor? Tem gente que está correndo atrás do futuro. Aqui não tem esse povo não, mas lá em Londres tem. Que o cara para comprar uma casa, o cara para comprar a casa do cachorro da mamãe, o cara para fazer a reforma da casa do papagaio, o cara faz tanta coisa e esquece de Deus. Esquece de Deus. Gente, Luzia tinha uma clínica da alma, que trabalhava só com mulheres. E não sei porque me veio essa história aqui na minha mente agora. Morava em um lugar, em um bairro, e um dia de madrugada alguém bate na minha porta, um obreiro meu, e disse: bispo, a gente precisa ir na casa aqui, na rua aqui, no final da rua aqui, que tem uma menina lá que está endemoniada. Aí 3 horas da manhã, eu acordo, desci com ele, com uma obreira da igreja que morava perto de mim, nós fomos lá. Essa mulher, essa jovem, ela estava com a faca e queria matar o namorado de qualquer jeito, qualquer pessoa dentro da casa. Na casa morava 14 pessoas.
12 mulheres e 2 homens. Todas as 12 meninas eram meninas prostitutas, inclusive ela. E ela estava com a faca querendo matar alguém de qualquer jeito. E quando nós entramos, uma menina abriu a porta e disse, ela está lá em cima, pá, dentro do quarto, e já trancou a porta. E aí agora tem que subir eu, o obreiro e essa menina que era da intercessão. O obreiro disse pra gente, eu fico aqui embaixo. Lá vai eu e ela subindo. E a gente já ouviu os gritos dela, ela estava no quarto, tá? E quando a gente chega na porta do quarto, que abre o quarto, essa menina estava acabando, já tinha quebrado a casa toda, o quarto todo. E aí a gente começou a orar e o demônio saiu daquela menina. E aí a casa acalmou, a gente orou na casa e tal. 2 dias depois, essa menina vai na minha casa, que eu morava na mesma rua. E para minha surpresa, ela era crente. Saiu do Brasil crente, a mãe crente, a família crente. E ela me disse a mim, ela disse, se minha mãe souber o que eu faço aqui em Londres, minha mãe morre no mesmo dia. E ela me disse, pastor, eu faço programa de quinta a domingo. E de quinta a domingo eu faço 3.000 libras. Só que quando chega terça-feira eu não tenho um tostão, nem para comprar uma Coca-Cola. Eu disse a ela, opa, minha filha. Pois então, eu vou te dizer o que é isso. É porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Com a mesma mão que o diabo dá, ele toma. E essa menina morava no quarto, dividia quarto. E ela me disse a mim, pastor, tem semana que eu não tenho dinheiro para pagar o quarto, que é 100 libras. Eu disse, minha filha. E a gente começou a tratar com aquela menina. O namorado dela era responsável pela casa, era o cafetão da casa. E ele dizia pra gente, pra mim, você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer aquela reza forte, porque só naquela reza forte que ela fica em paz. Só quando você reza aí, a sua reza, que ela fica em paz. E a gente soube que dias foi passando e aquela menina só foi piorando e só piorando, porque não queria Deus. Conhecia Deus, mas não queria caminhar na direção de Deus. E como aquela menina, tem muita gente que está perdido, porque não quer vir em direção a Deus. Eu estou te falando isso para te dizer que precisa muitas vezes nós descermos do barco e voltar em direção para onde Jesus está. Amém. Não adianta a gente garantir o nosso futuro sem a presença de Deus. Não adianta a gente querer garantir a nossa casa, o nosso carro, a nossa família, se Deus não estiver no controle da nossa história. Vai ser tudo frustrado. A Bíblia diz que Jesus estava na praia, os discípulos estavam no barco. Presta atenção, estou terminando aqui. E a Bíblia diz que quando Pedro ouve que é o Senhor, ele vem em direção ao Senhor. A Bíblia diz que o restante dos discípulos vem trazendo o barco, com a rede cheia de peixe. E a Bíblia diz que quando Pedro chega na praia e os discípulos, Jesus está na praia. Interessante que Jesus está na praia, mas Jesus não está com a mão vazia. Jesus está na praia. E na praia com Jesus tem peixe, tem pão e tem brasa. Eu acho isso fantástico. Jesus não precisa daquilo que está na tua mão. Você e eu que precisamos daquilo que Jesus está na mão. O que eu tenho ainda necessita ser cozido, mas o que Jesus está para me dar já está pronto. Dá para entender o que eu estou dizendo para você ou não? Tá? Você vai trabalhar 10 anos e ainda vai ficar faltando o que fazer. Jesus vai trabalhar 1 ano na sua história e vai estar tudo pronto. Eu achei fantástico que o discípulo desce do barco
ir no barco, e quando Jesus ele chega na areia, tem brasa, tem peixe cozido e pão cozido. Oh, aleluia. Amém? Eu quero te dizer o seguinte: Jesus tem mais para você do que você pode imaginar. Jesus tem tudo. Enquanto você vem só com peixe cru, Ele já tem o peixe assado, o pão e a brasa. Tá? Então você precisa, eu e você precisamos confiar em Deus. Precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor, descansar nele, porque Ele tem o controle da nossa história. Deus tem o controle da nossa vida. Deus tem o controle de tudo aquilo que nós precisamos. E nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Estou terminando aqui. Alguém entendeu isso aqui, gente? Amém. Amém? E só para terminar, a Bíblia diz que Jesus disse para os discípulos: agora vem o seguinte, e disse-lhe Jesus: vinde e jantai. Aleluia. Vinde e jantai. Gente, isso é maravilhoso. A comida está pronta. Está na mesa. Está pronto. É o que mesmo que você precisa? É o que mesmo que você precisa? Está pronto. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, aquilo que eu preciso está pronto. Amém? Aleluia. Então deixa eu orar por você. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando a Tua palavra, Senhor. Te agradecer, Senhor Jesus, porque o Senhor está na direção, no controle da nossa história. Deus, por favor, não permita, Senhor, que a gente se ache autossuficiente demais. Senhor, que a gente confie na força do nosso braço. Que a gente ache que nós somos de maior o suficiente para andar sem a Tua presença, Senhor. Deus, não nos deixe, Senhor, vulnerável a nós mesmos. Deus, não nos deixe, Senhor, vulnerável, Senhor Jesus, ao nosso inimigo, Senhor. Mas, Deus, toma a primazia, toma o controle da nossa história. Deus, nós precisamos apenas de uma palavra Tua. Apenas uma palavra, Senhor, e nós sabemos que vai mudar toda a nossa história. Por isso, Senhor, nós queremos abrir o acesso nesta noite para, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor Jesus, e aceitar aquilo que o Senhor tem para fazer através da nossa vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, abençoe este povo, este ministério, o pastor Marco, a sua família, Pai, em nome de Jesus, toma a primazia, Senhor. É porque nós necessitamos de Ti, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém e amém.